Olá, me chamo Lorena, tenho 24 anos. Bom, hoje eu vou contar um pouco da minha história. Tenho uma mãe narcisista. Na verdade, eu tenho pai e mãe narcisistas, mas vou focar mais na minha história com a minha mãe. Quando eu era criança, a minha mãe não me tratava tão mal, mas também não me lembro de nenhuma vez ter me dado carinho ou então ter brincado comigo. Acho que porque ela passava mais tempo educando, entre aspas, o meu irmão, pois ele era muito agitado. Eu lembro que ela batia muito nele e que às vezes trancava ele do lado de fora da casa e não deixava ele entrar. Na dinâmica narcisista, quando eu era criança, eu era a filha dourada e o meu irmão o bode expiatório, por isso ele apanhava mais. Então, assim, para quem não entende do assunto sobre mães narcisistas, elas sempre escolhem um filho para ser o bode expiatório e um outro filho para ser o filho dourado, ou seja, o filho querido, adorado, e faz comparações entre um e outro, dá mais carinho para o outro, e agride mais o filho que é bode expiatório, faz ele de escravo, faz humilhações, faz abusos psicológicos, faz sempre ele entender que o outro filho é mais amado, é mais querido, é superior a ele, enfim, é um abuso psicológico que deixa traumas emocionais para o resto da vida. Voltando ao relato. Mas mesmo assim, eu sempre tive a sensação de que não era amada dentro de casa. Eu sempre falava, ninguém gosta de mim. O meu lar era muito instável. Meu pai e minha mãe brigavam muito e sempre que eles brigavam, a minha mãe queria sair de casa. Então ela arrastava eu e o meu irmão para a casa de parentes dela. Passava alguns dias lá e depois eles faziam as pazes e voltavam ao normal. Mas as coisas começaram a piorar muito para o meu lado quando eu completei 10 anos de idade. Foi quando meu corpo começou a mudar. Aí que tudo desmoronou. Nessa idade, os meus seios começaram a crescer e por isso eles doíam. Então eu fui contar para minha mãe que eu estava sentindo dor. Ela, por sua vez, resolveu contar para o meu pai o que estava acontecendo. Depois desse dia, o meu pai começou a ficar estranho comigo e também começou a fazer brincadeiras, entre aspas, estranhas, aonde ele sempre tocava nos meus seios e nas minhas partes íntimas. Como ele trabalha na área da saúde, sempre me dizia que estava me examinando para ver se estava tudo bem. E eu, criança e inocente, acreditava nele, apesar de que no fundo eu sentia que aquilo estava errado. E assim foi por longos 2 anos da minha vida, sendo abusada. Eu tinha muito medo e vergonha de contar para minha mãe, mas um dia eu tomei coragem e resolvi falar com ela sobre os abusos. E sabe o que ela fez? Ela começou a falar que isso era coisa da minha cabeça, que eu estava louca, confundindo. Disse que eu estava enganada. Aí ela perguntou assim para mim, você quer que eu faça o quê? Você quer ver seu pai na cadeia? Eu fiquei muito triste e desamparada, mas eu sabia que eu não estava ficando doida. Então eu disse para ela, eu não quero mais ficar nessa casa. Foi então que ela fez uma coisa horrível. Ela me enganou dizendo que já não queria mais morar com o meu pai, que ela iria embora comigo e com o meu irmão para a casa da minha tia. Foi então que a gente arrumou tudo para ir embora e no dia da mudança ela simplesmente disse que não queria ir mais. Falou que mudou de ideia, que meu irmão ia sofrer muito se ficasse longe do meu pai. Ela ignorou todo o meu sofrimento. Ela não pensou em mim. Arrumou toda essa desculpa esfarrapada e me mandou desfazer toda a mudança sozinha e botar tudo no lugar de volta. Ela me obrigou a continuar naquela casa com o meu abusador. Eu fiquei muito triste, mas eu não desisti. Quando as coisas começaram a ficar normal, de novo, dentro de casa, eu comecei a juntar uns trocadinhos aqui, outros trocadinhos ali. Comecei a juntar esse dinheiro porque eu havia decidido que eu ia fugir de casa para morar com a minha tia. Eu arrumei a minha mochila e já tinha o dinheiro para pagar a passagem de ônibus. Só que uns dias antes do dia que eu ia fugir de casa, ela entrou no meu quarto. O meu quarto não tinha porta, ela nunca quis botar porta. Aliás, eu não tinha privacidade nenhuma naquela casa.
Nem mesmo o diário eu tinha o direito de ter, pois ela entrava no meu quarto e revistava tudo. Foi então que ela descobriu a minha mochila arrumada. Aí ela brigou comigo e me perguntou para onde eu ia. E eu disse que eu ia embora para casa da minha tia. Então ela ligou para minha tia na mesma hora e disse que era para minha tia não me aceitar na casa dela, que se eu chegasse lá era para ela me colocar na rua. Ela me obrigou a ficar em casa. Foi então que eu comecei a entrar em depressão. Eu pensava em me suicidar todos os dias. Eu tinha apenas 12 anos na época. Ela, minha mãe, nunca me levou a um psicólogo. Como eu fiquei sem ter para onde ir, eu tive que ficar em casa mesmo naquela época. Eu não tinha informação como eu tenho hoje e eu fiquei sem ter ninguém para me ajudar. Então a história ficou por isso mesmo, ninguém nunca mais tocou no assunto. Quando eu completei 13 anos, eu comecei a ajudar mais nas tarefas domésticas. E fui aprendendo sozinha a fazer as coisas dentro de casa. O tempo passou, então quando eu estava com 16 anos, eu comecei a namorar. Ele era um bom rapaz, estudava, trabalhava e era evangélico. Eu estava muito feliz, era o meu primeiro namorado. Assim que começamos a namorar, a minha mãe já começou a chamar ele de apelidinhos carinhosos. Apelidos esses que nem eu, que era namorada dele, chamava. Ela chamava ele de coração, ursinho e etc. Eu comecei a achar aquilo estranho, mas relevei. Foi então quando ela começou a querer muito a atenção dele. Ela começou a ligar para ele todos os dias, conversava horas e horas com ele no telefone. E se ele não atendesse, ela ficava com raiva. Ela chamava ele para viajar e todos os lugares que eu e o meu namorado íamos, ela também dava um jeito de ir junto com a gente. Todas as vezes que ele me dava um presente, ela ficava com raiva, porque ele deu presente para mim e não para ela. Eu comecei a achar isso muito estranho. Comecei a perceber que ela queria roubar o meu namorado de mim. Foi então que eu e meu namorado conversamos e decidimos que isso não podia ficar assim. Então ele começou a não atender mais as chamadas dela no celular e passou a frequentar menos a minha casa. Pensamos que com isso as coisas iriam melhorar, mas nós estávamos enganados. Daí em diante as coisas ficaram bem piores. Ela começou a perceber que não poderia ter nada com ele e que ele não dava brecha para ela. Por isso, ela resolveu se vingar. Então ela começou a me difamar para todo mundo. Ela falava mal de mim para minha sogra. Ela dizia que eu não sabia fazer nada dentro de casa. Dizia que eu não sabia cozinhar, que eu era imprestável. Ela inventou para a igreja toda que eu frequentava que eu estava batendo nela e que eu era uma vagabunda. Falava que eu ia para a casa do meu namorado só para me deitar com ele. Aí ela também começou a me proibir de ver o meu namorado e se eu não obedecesse ela saía de casa e ficava 3 dias sumida só para me punir. Ela não me deixava mais sair para lugar nenhum. Também começou a falar mal de mim para os meus amigos e familiares. Todo mundo ficou contra mim. Ela me humilhava muito. Falava que eu atrapalhava a vida dela, que eu não prestava para nada, que eu era vagabunda. Foi até que um dia eu fui me encontrar com o meu namorado no portão da minha casa. Ficamos lá por cerca de uns 5 minutos conversando. Aí que minha mãe e meu pai saíram de dentro de casa gritando com muita raiva. Eles vieram e começaram a socar o carro do meu namorado que estava estacionado em frente à minha casa. Meu pai deu um soco tão forte no carro do meu namorado que quebrou o vidro da frente. Depois ele queria tacar uma pedra na cabeça do meu namorado. Foi então que a gente chamou a polícia. Depois de alguns minutos, a polícia chegou e fomos na delegacia. Quando chegamos lá, o delegado de plantão desencorajou a gente de fazer o boletim de ocorrência, porque afinal, como você pode querer denunciar o seu próprio pai? Essas foram as palavras que eu ouvi. Acabou que a gente não fez a denúncia e eu me arrependo muito de não ter feito. Foi então que eu decidi que não dava mais para eu morar com os meus pais. Eu decidi ir embora e minha mãe falou que era melhor eu ir mesmo, porque, segundo ela, eu só servia para atrapalhar a vida dela. Eu saí de casa e fui morar na casa dos meus sogros. 4 meses depois do ocorrido, eu me casei. Fiz uma festa linda na igreja e minha mãe não foi no meu casamento. Ela não quis ir. Ela ficou sem falar comigo quase 1 ano. Depois desse 1 ano, ela entrou em contato comigo como se nada tivesse acontecido e nunca me pediu desculpas.
Eu, como não sabia na época que ela era narcisista, acabei voltando a falar com ela normalmente. Mas ano passado, quando me informei de toda a verdade sobre ela e sobre o meu pai, eu resolvi cortar contato com eles. Depois disso, eu estou muito mais feliz e aliviada. Hoje moro em outro país e já fazem 3 anos que eu estou em contato zero com eles. Não falo com eles, não procuro saber deles, espero que eles não procurem saber de mim. E assim eu sigo a minha vida em paz. Fim.